Olá, seja bem-vindo à nossa Semana do Movimento com Propósito. E qual é o propósito desta semana? É mostrar para você, principalmente para você que recebe pacientes aí com cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, patologias e diagnósticos de coluna, como por exemplo, espondiloses, osteófitos, principalmente aquele montão de achados nos exames de imagem que a gente está muito acostumado a receber. Patologias como hernias de disco, protrusões, extrusões, são aquelas bem mais graves e sintomáticas, abaulamentos discais, o que fazer com tantos achados e como interpretar isso, transformando esse entendimento em disfunções. O que é relevante e o que não é relevante. Aqui eu quero que você mergulhe no mundo das disfunções, no universo das disfunções e saia um pouquinho desse universo da patologia. Eu quero que você deixe de atuar na consequência, que seria a patologia, e passe a olhar um pouquinho mais para fatores causais mecânicos. Aqui nessa aula eu vou falar um pouco para você como que uma organização biomecânica postural ela pode ter influência sobre uma patologia. Então fica comigo até o final porque eu vou destrinchar tintim por tintim tudo sobre esse tema. Bom, para você entender todo esse processo, eu vou te ensinar em 6 passos como que as disfunções podem ter relações com a patologia da coluna que o seu paciente apresenta. Então vamos lá para o primeiro entendimento, o primeiro passo para poder mergulhar nesse universo das disfunções e entender de fato que disfunções são essas e como você deve abordar isso dentro da prescrição de exercícios. Para você ter um entendimento melhor de como essas disfunções podem ter relação com patologias ou até mesmo com diagnósticos fechados, que os seus alunos chegam para você, principalmente quando eles trazem um monte de exame de imagem ou trazem queixas de dores, queixas álgicas, eu quero falar um pouco com você sobre estabilidade da coluna. O principal conceito de estabilidade, ao contrário do que muita gente pensa, que está relacionada com rigidez, na verdade aqui ela vai estar relacionada com a capacidade da coluna ser estável e flexível ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que a coluna ela tem suporte, ela dá suporte, tem estrutura para manter a nossa coluna estabilizada e com o mínimo de gasto energético, ela também tem uma alta capacidade de se mover e ser flexível. E para que exista essa liberdade de movimento, a gente precisa de flexibilidade, mobilidade articular e uma estrutura sólida também, uma estrutura mais estável. E eu quero mostrar para vocês esse subsistema, os subsistemas da estabilidade, que esclarecem muitas coisas em relação à integração do controle motor, representados aqui pelo pilar estrutural, neural e funcional, que vai comandar a forma como essa musculatura ela vai trabalhar, ela vai ser ativada e como que ela vai responder aos estímulos e perturbações do controle postural. Onde, nesse momento, eu posso mostrar a representação para vocês dos 3 subsistemas da estabilização segmentar. Na minha unidade funcional, que é justamente a representação entre um corpo vertebral e o outro corpo vertebral, ou seja, é a articulação mínima necessária para que uma coluna possa funcionar de forma segmentar, eu posso ter 3 subsistemas aqui representados para vocês. Vamos lá para o primeiro subsistema. Eu vou fazer aqui o desenho de uma pirâmide, onde essa pirâmide ela vai ser representada pela tríade da estabilização, certo? Aqui, de um lado da pirâmide, eu vou ter o pilar estrutural, ou subsistema passivo, que diz respeito à estrutura. Por outro lado, eu vou ter aqui o que eu chamo de pilar funcional, ou subsistema ativo, que está representado pelo sistema osteomuscular propriamente dito. São os músculos em ação e a função sendo proporcionada para aquela coluna, para aquele indivíduo. E por outro lado, eu vou ter aqui o que eu chamo de pilar neural. Esse pilar neural está relacionado com as estratégias que vão manter essa estrutura estável e flexível ao mesmo tempo. Observe bem essa interação. Para que eu possa ter uma coluna estável e flexível, eu preciso dessas 3 integrações e essas 3 interações funcionando de forma harmônica, de forma equilibrada. E esse equilíbrio que inicia de maneira intrínseca na coluna,
ela também sofre interferências do meio externo. Sistema somatosensorial, perturbações do controle postural, do equilíbrio, variações de base, gravidade. Elas podem variar a forma como essa unidade se integra juntamente com a coluna. Então vamos lá. Para eu representar aqui o pilar estrutural, que é o subsistema passivo, eu tenho aqui o corpo vertebral, eu tenho aqui processo espinhoso, eu tenho processo transverso, aqui, processo transverso, processo espinhoso, e eu tenho aqui os discos intervertebrais. Fazendo parte do sistema estrutural, do subsistema estrutural, eu também tenho ligamentos. Ligamentos que envolvem cápsula articular facetária, eu tenho ligamentos que envolvem o canal medular, aqui dentro a gente vai ter ligamentos, que é o ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo, ligamento longitudinal anterior, que está envolvido aqui nessa região. Então toda essa estrutura ligamentar, ela tem um suporte, né, a função de suporte, dar o suporte e estabilizar aquela região para que eu não tenha mobilidade em demasia. Olhando agora para o pilar funcional, eu vou ter a representação, primeiramente, da musculatura que dá esse suporte para a coluna. E a gente associa muito essa questão de estabilidade da coluna com musculatura paravertebral e multífidos, sendo que essas musculaturas, elas são um pouco mais poliarticulares. Logo, elas também, além de função de estabilidade, elas têm função de movimento também. No caso aqui dessa musculatura, que é a musculatura intervertebral, é a musculatura mais intrínseca da coluna e é a que tem menos função e participação na amplitude de movimento. Aqui ela vai dar mais estabilidade e literalmente ela vai servir de escoras e de amortecedores na transmissão de forças. Então essas musculaturas, elas têm um papel muito importante na manutenção da estabilidade dessa coluna. Em patologias como a hernia de disco, por exemplo, a gente vai ter alteração no comprimento, no volume, na tensão dessas pequenas musculaturas da coluna e principalmente na forma como elas são ativadas. Diferentemente do controle postural ativo, onde para eu me manter estável na minha base de suporte, sem risco de quebra, dentro do meu alinhamento do CG, eu vou precisar da ativação de musculaturas antigravitacionais, de musculaturas posturais propriamente ditas. Aqui eu vou ter essencialmente uma participação que vem do pilar neural. Então, é um subsistema ativo, mas que depende da integração do controle neural, principalmente quando a gente fala em efeito antecipatório ou efeito da co-contração, trabalhando juntamente com o transverso. Então, muitas vezes, para tratar uma patologia de coluna, a gente acha que precisa trabalhar em transverso, fortalece transverso e multífidos, quando na verdade a gente precisa integrar os elementos e não fortalecer um músculo, mas sim resgatar o controle motor, pensando em todo esse pilar de integração, pilar estrutural, pilar funcional e pilar neural. O pilar estrutural, eu preciso pensar em como que está a integridade dessa estrutura. Se eu tenho mais espaço articular, se eu tenho menos espaço articular, se eu estou no estado de compressão, a circulação tecidual, se eu tenho mobilidade nessa estrutura, em termos de fáscia, que também faz parte do pilar estrutural, eu tenho que pensar que se aquela região está hidratada, se eu tenho sobrecarga mecânica que possa alterar o funcionamento desse pilar aqui, que é o pilar estrutural. Já em relação ao pilar funcional, eu também tenho que ter um sistema funcional preparado, músculos que não estão encurtados, músculos que têm uma força boa para eu poder realizar as minhas atividades funcionais do dia a dia também. E preciso principalmente de uma integridade do pilar neural, que diz respeito às tarefas motoras, ao aprendizado do controle motor, a experiências de movimento e principalmente a regulação de estratégias de manutenção do controle postural. E essas estratégias, elas muitas vezes são involuntárias, elas são reflexas e elas dependem da integridade desses dois pilares aqui, pilar estrutural e pilar funcional. Então vamos lá entender qual que é a relação de disfunções e patologias. O pilar funcional, ele também está representado aqui, ó, numa outra visão, uma visão posterior, com a musculatura que dá suporte aqui para esses segmentos, por isso que ela é chamada de estabilizadores segmentares,
certo? Eu tenho aqui a musculatura intertransversal, tenho a musculatura interespinhal, eu tenho a musculatura rotadora. Essa musculatura rotadora, ela representa o plano transverso, plano transversal. A musculatura dos intertransversais representam o plano frontal e a musculatura interespinhal representa o plano sagital. A representação desses três planos é muito importante no que diz respeito à estabilidade de todo o corpo. Por quê? Se eu tenho o plano frontal, o plano transverso e o plano sagital, eu tenho de fato uma tridimensionalidade aí no que diz respeito à atuação dessa musculatura. Então não é à toa que ela está estabilizando essa coluna e existem formas de se trabalhar a ativação estratégica dessa musculatura dentro de um programa terapêutico de exercícios. E eu chamo essas estratégias de estratégias do pilar neural. Eu sei que o pilar neural ele é muito pouco explorado dentro da nossa prática de prescrição e de construção de exercícios, principalmente porque a gente foi muito educado a fazer prescrição de exercícios focado sempre aqui, ó, no pilar funcional. E esse pilar funcional envolve muito exercício de fortalecimento de abdômen, fortalecimento da musculatura de membro superior, de membro inferior e de tudo mais. Principalmente quando a gente encontra desequilíbrios. Quando a gente vai reabilitar patologias de coluna, a gente pensa logo em fortalecimento, né, de paravertebrais, de multífidos, de musculatura que está envolvida com aquela patologia. Quando a gente tem um desvio postural, a gente também já pensa logo em fazer o fortalecimento de musculaturas que vão dar aquele suporte para diminuir aquela disfunção, como por exemplo um desvio postural em hipercifose, né? Onde a gente pensa muito em fortalecer posterior e abrir essa região anterior. O problema é que quando a gente parte diretamente para esse pilar aqui, funcional, a gente pula essa etapa da preparação do pilar estrutural e a gente pula essa etapa da preparação do pilar neural. E esse pilar estrutural, ele também é um pouco trabalhado, né? Principalmente, eu sei que você deve conhecer exercícios de mobilidade de coluna, mas o pilar neural, eu acredito que você deva conhecer apenas uma forma das 9 que eu já desenvolvi para trabalhar o pilar neural. E essa forma mais comum, mais conhecida, é a coordenação motora. A outra forma é o trabalho da instabilidade, que é o equilíbrio. Mas eu sei também que você deve associar muito esse trabalho de instabilidade e de equilíbrio com o idoso, principalmente o que tem risco de quedas. Ou você já pensou em trabalhar equilíbrio com um paciente jovem ou adulto que chega com dor lombar? A relação que existe entre ele parece ser muito forte. Ou seja, não é só o nosso paciente idoso que precisa desse trabalho de instabilidade e de equilíbrio, mas sim o meu paciente com disfunção da coluna. Então, considerando toda aquela estrutura que eu mostrei para vocês sobre estabilidade, sobre estrutura passiva, ativa e neural, eu entendo também que essa relação entre esses três subsistemas é que resulta num controle motor mais eficiente. Meu controle motor e a minha ausência de patologias depende de um controle motor eficiente, além dos aspectos biopsicossociais, como também a relação entre saúde mental, as atividades relacionadas à qualidade de vida da pessoa, né? A questão da saúde. Então, nem toda patologia de coluna é tratável somente com movimento, assim como nem toda patologia de coluna é tratável somente com outra abordagem que não seja movimento também. Está tudo integrado porque a gente precisa dessa integração, esse controle motor integrativo presente na vida das pessoas para que a gente possa ter uma saúde da coluna, de fato, uma coluna saudável. Mas é importante eu frisar também que não é porque eu preciso de movimento que é qualquer movimento que vai me trazer essa melhora de uma disfunção específica. Nós temos que avaliar o nosso paciente e observarmos as necessidades dele também. E é possível a gente sistematizar isso dentro de um estúdio de Pilates, por exemplo. Porque se você sabe fazer uma avaliação que é integrativa, é objetiva, é direta ao ponto e vai considerar as necessidades dentro do ambiente de prescrição de exercícios que é o estúdio de Pilates, eu não tenho por que eu deixar de avaliar nesse sentido se eu posso potencializar aquele resultado que o exercício nos aparelhos vão me proporcionar, tanto em aparelhos quanto em solo também. Então esse quesito é muito aplicado dentro do ambiente de Pilates, dentro do ambiente do movimento, da reabilitação de coluna principalmente. E essa metodologia de avaliação de prescrição de exercícios eu chamo de MPI, que é o método que eu desenvolvi para profissionais do movimento. É um método postural integrativo, onde a gente aprende toda uma estratégia de avaliação,
toda uma estratégia de prescrição, de evolução desse aluno também, dentro dessas necessidades relacionadas à estabilidade da coluna. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Vamos aqui continuar, porque eu quero que vocês entendam que o movimento, ele pode se tornar uma peça fundamental na reintegração desse equilíbrio entre os pilares. E que a falha nesse sistema pode sofrer interferências tanto intrínsecas quanto extrínseca também. Extrínseca tem muito a ver com o contexto psicossocial, atividades laborais, atividades repetitivas, sobrecargas mecânicas, estresse, o emocional também interfere. A gente vai ter forças intervindo de forma diferente, mas de forma didática, para que você possa compreender melhor o que acontece com a biomecânica do seu paciente, a gente pode entender que uma das maiores interferências externas no que diz respeito ao controle motor, a integridade desse controle motor, seria a própria perturbação postural advinda de alterações do centro de gravidade, que é o CG. Então, quando eu considero o CG, eu vou considerar também o estudo do equilíbrio, vou considerar as alterações e perturbações do sistema somatosensorial, do sistema que envolvem captações mecanorreceptores, como por exemplo, os captores podais, que participam ativamente dessa troca de informações proprioceptivas. Então, o nosso paciente, por mais que você ache que ele precisa fortalecer a coluna, ele não é só um fortalecimento de multífidos ou de paravertebrais ou de abdômen. Ele também é um sistema que está integrado sensorialmente, é um sistema que recebe estímulos extrínsecos o tempo todo, através da visão, sistema manducatório, receptores aqui podais, temperatura. Nós o tempo todo estamos interagindo com o meio, e essa interação com o meio é o que resulta na nossa organização postural. Eu prefiro falar organização postural do que eu falar postura em si, porque toda vez que a gente falar em postura, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é hipercifose e hiperlordose. Quando, na verdade, postura vai muito mais além disso. Ela não é só desvio postural. Foi-se o tempo em que a gente tratava desvio postural. O profissional integrativo hoje, ele trata o paciente, o indivíduo, e não hipercifose, não hiperlordose. Ele vai considerar o indivíduo como um todo. E a postura, a organização postural, ela me revela muito mais coisa do que uma simples hipercifose ou hiperlordose. Ela me revela, por exemplo, uma organização postural dinâmica. Ela me revela onde há áreas de sofrimento, onde tem áreas de sofrimento, de cargas, sobrecargas, de ausência de mobilidade, de áreas que estão sofrendo compressão e que essas compressões ao longo do tempo podem levar à falha em pilares específicos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho falha na estrutura e eu tenho uma restrição de mobilidade em alguma área dentro da minha organização postural, sem olhar para a hipercifose e para a hiperlordose, olhando aqui para a minha organização postural, e eu, através de uma avaliação estratégica específica, eu consigo identificar onde estão essas áreas de conflito, eu posso identificar quais são os pilares que estão envolvidos naquelas alterações, naquelas disfunções, como, por exemplo, alterações de mobilidade, uma lombar rígida ou uma torácica rígida, que é muito comum em padrões de disfunções do ritmo lombopélvico. Eu posso ter alterações da estrutura, e uma vez que eu tenho alteração da estrutura, se a minha estrutura ela não está funcionalmente equilibrada, a minha função também vai ser alterada. Alguma área vai ser sobrecarregada pela ausência de função naquela região que está bloqueada, naquela região que está em conflito, em sofrimento mecânico. E quando eu tenho uma sobrecarga de alguma outra região, a minha função ela pode estar em hipersolicitação, como é o caso, por exemplo, de cervicalgias. Tem muito paciente seu com cervicalgia, e você está lá focando em exercícios locais para cervical, e mobiliza daqui, mobiliza dali, fortalece o abdômen, quando na verdade a zona de conflito seria uma torácica, por exemplo, que está hipomóvel, né? Um padrão de organização postural que está totalmente alterado e que faz com que a função ali da cervical esteja totalmente em sofrimento e hipersolicitação. A musculatura fadiga, a musculatura dói, a musculatura manifesta as queixas álgicas do seu paciente, e você vai perder seu tempo somente tratando a consequência e não a causa. Então essa consequência
é o que a gente deve fugir, porque a gente já está há muito tempo tratando só consequência. A gente tem que mudar um pouquinho desse paradigma e trabalhar um pouquinho o raciocínio clínico em cima dessa abordagem mais causal, né, mais mecânica. Então, se eu tenho uma função alterada, eu tenho uma alteração também de um outro pilar muito importante, que é a do pilar neural. A gente já tem estratégias que são intrínsecas, como por exemplo o ritmo lombopélvico, que eu vou falar mais dele para vocês na próxima aula. Quando eu tenho um ritmo lombopélvico e quando eu tenho estruturas íntegras e função íntegra, eu vou ter uma estratégia neural postural, de controle postural, também íntegra. Mas quando eu tenho falha nessas estruturas, eu acabo em cascata desencadeando falha no pilar neural também. E esse pilar neural, por exemplo, tem relação com a alteração do ritmo lombopélvico. A ordem, eu tenho uma sequência de movimento que eu faço no ritmo lombopélvico de forma involuntária. A minha pelve tem um momento certo de encaixar, meu glúteo tem um momento certo de ativar, meu psoas tem um momento certo de ativar durante uma flexão de tronco. Mas se eu não tenho uma estrutura preparada para isso, eu tenho uma falha também. E essa estratégia neural vai fazer com que outras regiões sejam ativadas para que a prioridade seja executada, que é completar a função e principalmente manter o indivíduo dentro da base postural sem risco de quedas. Lembrem-se bem disso. O corpo, a organização postural, ela se dá por essa prioridade, se manter dentro da base postural, da base do centro de gravidade, para que eu tenha minimizado completamente o risco de quedas. E é por isso que o idoso, ele tem de fato a queda. Por quê? Porque no idoso eu tenho falha da estrutura, perda de massa óssea, falta de mobilidade articular, perda de plasticidade, perda de alongamento, de flexibilidade, que são padrões também da questão estrutural. Eu tenho alterações em cápsulas articulares, na circulação, no líquido sinovial, principalmente na estrutura, por exemplo, de tornozelo, que é responsável ali pelo controle postural. Se eu tenho falha na estrutura, eu também vou ter falha na minha função, porque a musculatura no idoso, com perda de massa muscular, sarcopenia, ela vai ter uma função alterada, a força não vai ser mais a mesma. As estruturas que estão relacionadas com estratégias neurais vão falhar e a estratégia fica muito mais aquém do que uma pessoa que não tem alteração do envelhecimento. Então, o paciente idoso, ele de fato chega a cair porque a falha é muito grande nesse subsistema. Então, se a gente olhar para o paciente lá atrás, que não é idoso, mas que tem uma patologia de coluna, é como se ele fosse um palco de ensaio para as condições do envelhecimento. A gente costuma muito separar, né, uma coisa da outra, mas na verdade é o mesmo processo. Alteração da estrutura, alteração da função, alteração das estratégias neurais. Só que o idoso, ele vai ter isso de uma forma muito mais exacerbada, né? 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então isso é só para ilustrar para vocês como que é importante entender essa integratividade. É importante você, como profissional do movimento, entender sobre estratégias. Que estratégias de controle postural são interessantes para eu utilizar com o meu aluno? Por quê? Eu vou precisar utilizar elas para o meu contexto da reabilitação de patologia da coluna. Se você quer de fato trabalhar com a reabilitação da hérnia de disco, das estenoses, das cervicalgias, das dorsalgias, das lombalgias, você precisa entender sobre estratégias integrativas e estratégias neurais. Por que trabalhar só alongamento e fortalecimento? Por que trabalhar só fortalecimento de core no seu paciente, quando já está mais que provado que o fortalecimento de core não trata do lombar? O que trata do lombar é restabelecer controle motor, e o controle motor tem relação com essas estruturas. Então, quando eu entender isso, de fato, eu vou poder minimizar sobrecargas, porque as sobrecargas acontecem devido às diversas adaptações que esse corpo vai sofrendo e vai se modificando e vai se ajustando para poder enrijecer algumas áreas, mobilizar outras, hipermobilizar outras e assim manter-se dentro da prioridade, que é o controle postural, o equilíbrio dentro da minha base. Então, eu não tenho como fugir de uma abordagem integrativa, quando eu vou organizar o meu indivíduo dentro do movimento
movimento estratégico, movimento que vai em cima da causa. E assim eu consigo trabalhar lá na lesão, lá na patologia e lá na dor. E a gente foi muito treinado para seguir o caminho inverso, né? Para começar pela dor, começar tratando lesão, começar tratando somente a patologia, para que eu possa diminuir sobrecarga, mas aí eu paro aqui. Como que eu vou refinar esse controle motor? Como que eu vou vivenciar, proporcionar para o meu paciente a vivência de novas experiências motoras para que eu possa ter esse pilar aqui restabelecido? Agora eu vou exemplificar para você, para fixar um pouquinho mais de todo esse conteúdo que eu já passei, um pouco sobre essa relação aqui na prática. O que seria isso? Eu peguei os principais exemplos de patologias que chegam aí no seu estúdio e que fazem você bater muito a cabeça na hora de prescrever exercícios para essa população. Olha só, as principais patologias que chegam seriam as discopatias, principalmente aqueles quadros de abalamento, protrusão, as próprias hérnias em si, que são as extrusões. Aqui a gente também tem uma outra classe que é a desidratação discal. Esses achados são muito comuns de serem encontrados nos exames de imagem. Aqui a gente vai ter um outro exemplo que seria da espondilose, estenoses do canal vertebral. Eu coloquei a síndrome do piriforme, a própria cervicalgia e dorsalgia, que não é uma patologia, mas é uma queixa muito comum, e as lombalgias. Vou explicar brevemente como uma visão integrativa pode fazer você entender a relação dessas patologias com disfunções. O que seriam as próprias disfunções? Elas estão relacionadas com alteração em um daqueles pilares que eu mostrei para vocês, ou pilar estrutural, ou pilar funcional, ou pilar neural. Eu já adianto aqui que os pilares mais comuns de terem as próprias disfunções são os pilares estrutural e o neural. O estrutural, eu sei que você está um pouco mais habituado a trabalhar. A gente pensa muito em mobilizar as estruturas, por exemplo, mas o neural é praticamente certeza da minha parte que você não trabalha esse pilar na reabilitação do seu paciente de coluna, certo? E o pilar funcional é o pilar que você mais utiliza. E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma mudança um pouquinho de visão, em focar tanto em um pilar e não explorar os outros pilares, que é o pilar estrutural e o pilar neural principalmente, porque a integração entre eles é que vai trazer um controle motor eficiente. Então aqui no meu exemplo, nas discopatias, eu vou ter nessas situações de abalamento, de protrusão e de hérnias, eu tenho um pilar que está demasiadamente em disfunção, que é o pilar estrutural. Eu devo me perguntar o que causou essa compressão, o que aconteceu com os meus subsistemas aqui, o que aconteceu com o meu subsistema ativo, que não estava ali fazendo sistemas de amortecimento, de escora, de suporte, de estabilização daquela coluna, por que essa estrutura falhou? A gente tem que se perguntar o que aconteceu com o meu subsistema passivo e a gente tem que se perguntar o que aconteceu com o meu subsistema neural. Será que essa musculatura ativa aqui não deu suporte porque a estratégia neural, que é a estratégia que está envolvida aqui, seria a estratégia da cocontração, do efeito antecipatório com a estratégia neural. Será se essa falha no pilar neural pode ter levado a uma falha do pilar estrutural, ou a falha do pilar estrutural levou a uma falha do subsistema ativo e levou a uma falha do pilar estrutural? A verdade é que a gente não consegue isolar quem causa o quê, mas o fato é, um dos três ou os três estão em falha numa patologia de coluna. O que a gente tem que fazer é integrar e reabilitar esse paciente dentro dessa visão integrativa. É a mesma coisa de eu responsabilizar, por exemplo, um transverso do abdômen pela falta de estabilidade na coluna. Transverso não seria uma causa, mas sim uma consequência. Uma falha na ativação dessa musculatura pode ser uma consequência, ou seja, consequência desse ciclo da disfunção. Olhando para essa perspectiva, eu posso entender que o tratamento das discopatias degenerativas e das hérnias de disco principalmente, ele não se resume somente na atuação local, somente em fortalecimento de paravertebrais, mas sim na restauração
do controle motor. E quando a gente fala de controle motor, a gente vai entrar em estratégias posturais. Uma delas que eu utilizo no meu método, que é o método postural integrativo, MPI, é o ritmo lombopélvico. O ritmo lombopélvico, ele não é a ferramenta de reabilitação. Ele é uma das ferramentas que você pode aprimorar o seu olhar para você potencializar e encontrar mais rapidamente as disfunções da coluna, principalmente em relação à mobilidade. Quando eu analiso o ritmo lombopélvico, por exemplo, eu consigo identificar aqui na lombar se esse segmento está mais móvel ou menos móvel, se na torácica ela está mais móvel ou menos móvel. Aqui na articulação do quadril eu também consigo identificar se eu tenho mais mobilidade ou menos mobilidade. Quando eu integrar esses achados, eu consigo também prescrever um programa de exercícios, como eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Agora, no exemplo que eu dou para vocês sobre espondiloses, onde a gente tem osteófitos, os osteófitos mais comuns são aqueles do corpo anterior da vértebra, principalmente nas hipercifoses, onde eu vou ter osteófitos marginais anteriores. Então aqui, para eu tratar uma patologia dessas, eu tenho que entender sobre controle motor, controle postural, integração, avaliação integrativa, porque uma vez que eu sair dessa visão reduzida e agir na causa, o que é a causa? É tudo de forma integrativa, buscando essas disfunções, onde eu posso ter uma sobrecarga, por exemplo, de osteófitos. Aquela região está sofrendo sobrecarga por algum motivo, muito provavelmente excesso de rigidez na região. Por isso que ela é tão comum aqui na região da coluna torácica, embora também se tenha na coluna lombar, mas eu tenho que desconfiar o seguinte: se meu paciente apresenta osteófitos no corpo anterior, será se eu tenho um padrão de hipomobilidade naquela região? E por que aquele padrão de hipomobilidade apareceu? Será se isso tem relação com a diferença de mobilidade, esse desarranjo, esse desajuste de mobilidade na coluna lombar? E por que esse desarranjo da mobilidade surgiu? Será que tem relação com o quadril e com o ritmo lombopélvico? O ritmo lombopélvico, ele responde a todas essas perguntas. No outro exemplo que eu dou para vocês, que são das estenoses, esse aqui é o mais clássico. Porque a estenose, que é o estreitamento do canal, ela tem muito relação com neoformação de faceta articular. Aquela estrutura está tão comprimida e essas compressões acontecem principalmente nas hiperlordoses. E quando eu tenho uma hiperlordose com compressão de faceta, eu vou ter aqui atrás canal medular. E essa compressão de faceta vira uma estenose porque ela estreita esse canal. Então, olha só a origem da patologia. Se você não sabe como é que trata a estenose do canal vertebral, olha para as disfunções, porque você vai entender de onde surgiu essa patologia e como a gente vai tratar ela agora. Geralmente, essa patologia das estenoses, elas surgem em decorrência de uma hiperlordose rígida, ou seja, pouquíssima mobilidade. Isso me leva a entender que eu devo agir no pilar estrutural, que eu devo agir no pilar neural, porque eles estão interligados, e depois é que eu vou agir no pilar funcional. Então não adianta você pegar o paciente com estenose e já achar que ele vai fortalecer o abdômen e que é esse o tratamento para ele. Por quê? O tratamento vai muito além. Eu preciso primeiro tirar essa sobrecarga em rigidez, melhorar a mobilidade dessa região. E como que eu tenho certeza se a mobilidade aqui realmente está reduzida? Através da análise do ritmo lombopélvico, porque o ritmo lombopélvico ele vai te dizer na sua frente o que está acontecendo com as mobilidades segmentares daquela coluna. Síndrome do piriforme, uma relação muito parecida com sobrecarga de região glútea. Quando eu venho para a síndrome do piriforme e eu sei que tem um espasmo de piriforme, alguém ou algum segmento está provocando esse excesso de sobrecarga naquela região. Mais uma vez, entra a avaliação do ritmo lombopélvico. O ritmo lombopélvico ele vai me dizer, por exemplo, o que está acontecendo com aquele quadril. Se o quadril ele está hipermóvel ou se está hipomóvel dinamicamente. Uma vez que eu consigo entender e identificar
quais são os achados para esse quadril e qual a relação dele entre lombar e torácica, eu consigo verificar que o tratamento de uma síndrome do piriforme, ela pode estar concentrada no lugar errado. Você fica focando lá em alongar a piriforme, mas não trata a causa. Então a causa, ela pode estar relacionada com uma rigidez, por exemplo, de torácica. E essa rigidez de torácica pode contracompensar uma lombar em hipermobilidade e uma região de quadril em hipomobilidade. E essa hipomobilidade pode estar sendo responsável pela trava desse piriforme, pela trava desse quadril. Essa é uma das relações existentes entre a causa biomecânica e as disfunções da coluna. Cervicalgias. As cervicalgias, essa região da cervical, por ela ter mais liberdade de movimento, é a região que mais sofre com as consequências dessas disfunções. Muitas vezes a gente tem disfunções aqui, ó, a nível de lombar, onde eu vou ter rigidez. A torácica, ela pode compensar em hipermobilidade. A minha cervical pode compensar em hipomobilidade, ou o oposto, ou simplesmente uma situação de disfunção ascendente, descendente e em cascata. Essa região da cervical, exceto em condições que vêm da região da ATM, mas eu tenho uma opinião em relação a isso também. Eu acredito que disfunções da ATM, por ser uma região muito importante para a manutenção do equilíbrio postural, do controle postural e adaptações e ajustes, que é o sistema manducatório, mandíbula, ATM, essa região do labirinto também tem uma relação muito grande, a relação ocular, essa região aqui, ela está muito relacionada com o controle postural. Então eu acredito fortemente que disfunções da ATM também possam surgir de alterações do equilíbrio e de alterações do pilar neural também. No entanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é que as cervicalgias, elas podem ter um cunho relacionado com disfunções integrativas também. Então, não é só trabalhar com a cervical e nem com fortalecimento de abdômen, mas, de repente, essa região da cervical, que pode estar sofrendo influências da ATM, possa estar sofrendo uma alteração, uma interferência proprioceptivas. E essas informações proprioceptivas, elas podem alterar o controle postural e a cabeça ela é muito sensível para o posicionamento postural. Ela sempre vai estar acompanhando o posicionamento do CG. Por isso que é tão comum posições como anteriorização da cervical, por exemplo, onde a gente acha que o problema está aqui, mas na verdade pode ser uma base do pé que está muito larga, está muito alterada, um pé que está em uma posição mais diferenciada uma da outra, né? O apoio plantar é diferente, isso faz com que a cervical busque se manter nesse equilíbrio. Isso pode trazer tensões. Então, o olhar da cervicalgia vai além do local da dor, mas sim nessa visão integrativa. E o controle postural, por sua vez, ele sofre interferências de como estão sendo distribuídas as cargas aqui nessa região, na região torácica e nessa região do quadril. Mais uma vez, quem entra para dizer como que estão essas relações disfuncionais? Ritmo lombopélvico. Por isso que eu vou revelar esse ritmo lombopélvico para vocês na próxima aula, para que vocês possam de fato entender como que eu chego nessa conclusão avaliativa. A mesma coisa com as lombalgias, não preciso nem falar a relação que existe entre esses segmentos, o controle postural e o controle motor. Certo? Então eu espero que você tenha entendido um pouco dessa relação entre disfunções e patologias e que tenha ficado claro para você uma coisa: atuar na consequência não vai tratar o seu paciente. O que vai tratar o seu paciente é atuar na causa ou na mecânica causal. E eu espero você na nossa próxima aula, onde eu vou te ensinar o passo a passo do ritmo lombopélvico e dessa avaliação integrativa. Eu aguardo você lá.